Amém. Fé no que virá. Podemos tudo, nós podemos mais. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Podemos tudo. Vamos lá, então, vamos começar nossa acenda de hoje. Bem-vinda, Dai. Feliz e abençoado dia. Feliz e abençoada tarde para quem assistir à tarde. E uma feliz e abençoada noite para quem assistir à noite. Então, como eu falei ontem, né? O Acenda é uma série de lives para que a gente possa acender a chama que já existe em nós. Que por muitas vezes a gente acaba se perdendo dela, né? E hoje eu trago sobre a fé. A fé é algo que é muito do feminino, né? As mulheres são muito conectadas com a fé. Até por elas serem mais sensitivas, por elas terem mais intuição. Não que o homem não tenha, né? Mas como todos nós seres humanos, temos o nosso lado feminino e o nosso lado masculino e o nosso lado feminino, né? E a fé, ela é muito conectada ao sentir, né? E então as mulheres, elas têm isso mais acentuado, né? E o que é a fé? A fé nada mais é do que confiar. Confiar em algo que não se acredita, né? Algo que não é que não se acredita, algo que não se vê. Eu não vejo, né? E a mesma coisa que o medo. Eu também não vejo medo. Então, por que não trocar, né? Substituir o medo pela fé. E quando eu me conecto com o meu feminino, eu também acentuo a minha fé. Porque eu passo a me conectar com algo que se chama-se confiança também. E a minha confiança fica maior. Porque quando eu tô conectada com quem eu sou, aumenta o meu poder de confiança e isso aumenta o meu poder de fé. E a fé que faz a gente levantar todos os dias. Tá fazendo sentido aí? Né? Porque quando a gente deita à noite, como que a gente tem tanta certeza que a gente vai acordar no outro dia? Porque a gente não tem essa certeza. Se a gente for pensar com a razão. A gente não tem essa certeza. A gente vai acordar no outro dia. Porque, na realidade, na vida, a gente não tem certeza de nada. Mas a gente tem fé. Que no outro dia eu vou acordar. Que no outro dia eu vou ter um outro dia, uma nova página para escrever uma nova história da minha vida. E porque, por muitas vezes, a gente se desconecta dessa fé. A gente tem tanta certeza que a gente vai acordar, que a gente vai ter um novo dia para fazer algo diferente. Por que para outras coisas a gente se desconecta dessa fé? Então hoje eu venho conversar muito sobre isso, assim, para que a gente tenha essa conexão novamente com a nossa fé. Porque é a fé que faz a gente levantar, é a fé que faz a gente acreditar numa vida melhor, num dia melhor. E a fé é a conexão com algo maior, é a conexão com Deus. A fé é a conexão com a positividade.
Quando eu começo a ter pensamentos positivos, cultivar pensamentos positivos, eu acentuo mais a minha fé. E claro que tem inúmeras ferramentas de conexão com a nossa fé, né? Desde pessoas que têm um altar, que sentam ali, ou vão na igreja, ou vão, né? Tem o óleo essencial, hoje mesmo, na Jornada Mulheres, a gente tá usando o On Guard, né? Da Dai e da Kelly. Então, assim, o On Guard, ele te traz muito também para essa conexão com esse algo maior, né? Que podem te ajudar nessa fé. E a fé, ela independe de religião. A fé, ela independe do lugar que tu também estás. É simplesmente tu acreditar que aquilo vai dar certo. É acreditar no impossível. É um guarde. A Day escreveu ali. É acreditar no impossível. E a fé que faz tu mudar o teu meio. Porque eu lembro quando o meu filho nasceu, a médica disse que ele estava com a moleira fechada, né? Isso chama-se crâniosinostose. E que a gente ia ter que fazer uma cirurgia. Eu já tinha passado uma situação com a minha filha, dela ter estado em coma, e o médico dizer que ela ia ficar vegetando. Na época eu já estudava epigenética, né? E eu disse para ela não vai vegetar. Por quê? Porque a epigenética traz muito isso. O que é a genética, né? É os genes. Então, a gente vem com determinados genes, de determinadas formas. Mas a epi é o meio. Então, hoje, os epigenéticos, né? Eles estão muito conectados com a espiritualidade, muito conectados com esse algo maior que faz o, né? Esse algo maior. Então, com essa certeza do que as coisas podem se modificar. Então, hoje já tem inúmeros estudos científicos que comprovam que as células não se modificam pelos genes, e sim pelo meio. E aí, como eu melhoro esse meio? Pela minha fé, pela minha positividade. Então, eu lembro que quando o médico disse para mim que a minha filha iria vegetar, eu falei para ele, não, existe algo maior. Claro que eu segui as orientações médicas, mas também eu busquei na epigenética, busquei na espiritualidade, busquei nas ferramentas de terapia que eu uso com ela. E a minha filha hoje ela é um caso médico. No caso do meu filho, que eu iniciei falando, acabou que ele não fez a cirurgia. Porque o cérebro dele começou a crescer no ambiente que, teoricamente, pela medicina, ele não teria como crescer saudável, porque a moleira fechada não deixa o cérebro crescer. Então, eu entendo assim, eu não deixei de procurar um médico, eu não deixei de fazer as consultas com ele, eu não deixei de fazer os exames necessários com ele. Mas eu fui praticando a minha fé. Eu fui praticando as coisas que eu tinha aprendido na epigenética, que é conversar com as células, que é mudar aquele meio. Então, eu dizia, o cérebro, para as células ali, né, para os neurônios, para toda a questão cerebral, eu dizia, pode crescer, tem espaço, tá tudo bem no teu mundo, pode crescer de forma saudável, harmoniosamente. E ele foi crescendo. Então, meu filho hoje, né, ele é um caso médico. A médica dele sempre comenta nos congressos que ela vai o caso dele, porque ninguém sabe como o cérebro cresceu com uma moleira totalmente fechada. E eu tenho os exames para provar. Então, a questão é o quanto... Deixa eu tirar o som aqui, gente. O quanto, muitas vezes, a gente não acredita que aquilo ali pode ser modificado.
E a gente só passa a acreditar, só passa a, a se conectar com essa confiança quando a gente se conecta com a nossa fé. Oi, Dete, bem-vinda novamente. Hoje a gente tá falando sobre fé. Então, assim, ó, e a fé independe de religião. A fé é algo que é se conectar com esse algo maior. É se conectar com Deus, com o Criador. Então, assim, claro, se você tem uma religião, se conecte, mas eu lembro que eu falava para minhas amigas na faculdade, né, que elas diziam assim pra mim, Débora, como é que as coisas acontecem pra ti com tanta facilidade? Como é que tu manifesta as coisas? Nada acontece contigo, né? Eu lembro que eu andava muito, assim, à noite para pegar o ônibus, porque eu morava em Pelotas e eu fazia faculdade na Universidade Católica e eu morava no Laranjal. Então eu caminhava, sei lá, acho que umas 10 quadras, meia-noite para pegar meu ônibus. E eu descia num lugar que ainda não era muito habitável, né? Era um loteamento, mas tinham poucas casas, então eu andava por uns terrenos, né? Meio escuro, enfim. E nunca me aconteceu nada. E eu lembro da minha amiga comentar assim, não atrasou nada, sempre chega na hora. Tudo tem a hora de chegar. E eu lembro que a minha colega comentava assim, Débora, eu vou ali na esquina, tento me assaltar e contigo não acontece nada. Mas por que não acontece nada? Porque eu confiava. Eu tinha uma fé de que nada ia me acontecer. Eu saía, eu brincava, cara, eu tenho um corpo fechado, né? Mas é a fé. Eu saía da faculdade e eu dizia, Deus, eu vou, né? Eu declarava para Deus, eu dizia, eu vou chegar na minha casa bem. Em nenhum momento me passava na minha cabeça, oi, Manuela, bem-vinda. Em nenhum momento passava na minha cabeça que eu não ia chegar bem. E isso que é a fé. A fé é a confiança, é confiar na vida, é confiar que tem um divino, que tem alguém que está cuidando de ti. E eu só consigo manter essa fé quando eu me mantenho em uma vibração mais alta. Quando eu me mantenho com um pensamento mais positivo. E até para esses dias mais tristes, a gente tem que manter a fé. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, né? A gente está passando por uma catástrofe. Alagou lugares que nunca tinha alagado. Eu moro no Menino Deus, né? Nunca pensei que meu bairro ia alagar. Moro perto da orla, enfim, mas não. Eu pensei que ia alagar e a água chegou na calçada da minha casa. Tem pessoas que ainda não conseguiram voltar para casa. E é claro, né, que elas estão em momentos bem desafiadores, perderam muitas pessoas, né? Muitas pessoas perderam seus parentes também, seus animais, perderam suas casas, perderam seus negócios. Claro que tem a fase do luto, né, de acolher e de se acolher. Mas se não tiver fé, se não confiar, sabe? É muito mais desafiador se levantar, é muito mais desafiador se reerguer, se reconstruir. Então, o meu convite aqui é que a gente se conecte com essa fé. Independente da sua fé, independente da sua religião. E aí eu tava comentando que eu dizia para minhas colegas, e depois quando eu dei aula eu também dizia para meus alunos, né? Se você acreditar que isso aqui vai te salvar, acredite. Porque a fé é isso. A fé é confiar. E nós, mulheres, nosso feminino, ele tem esse poder. Dessa confiança. Porque nós somos muito sensitivas. Então, às vezes a gente fala, né? As mulheres vão salvar o mundo, né? Hoje a gente entende que tudo isso que está acontecendo, né, a nível mundial, a nível de planeta,
É porque o feminino tá doente, né? As mulheres se desconectaram desse feminino, se desconectaram desse sentir. Então, quando a gente fala que vai salvar o mundo, não é que a gente não precisa dos homens, não é ser feminista, né? É entender que o feminino é o sentir, é o acolher. E o homem é a ação, é o que leva para o mundo. Mas como eu vou levar para o mundo algo acreditando que vai dar certo se eu não sentir antes, se eu não acreditar antes? Então, o quanto se desconectou desse sentir, dessa confiança de que vai dar certo. Tá fazendo sentido aí? Coloca uns coraçõezinhos aí para me dizer se tá fazendo sentido aí. Sem fé, a gente não realiza nada na nossa vida. A fé é o começo de tudo. Se eu acordar hoje e eu não tiver fé de que vai ser um dia melhor do que ontem, não vai dar certo. Se tá fazendo sentido, compartilhem essa live também com outras pessoas, né? Com outras mulheres, para que elas relembrem essa fé. Coloquem nos comentários ali uns coraçõezinhos. A Manuela mesmo que tá aí, né? Minha prima, ela foi embora, né? Pro Rio. E então, assim, ela teve que também ter fé. De que lá ia ser melhor. Então, quando, né, mesmo quando a gente recebe uma promoção, quando a gente ou recebe um convite, se eu não tiver fé, mas aquela fé inabalável de que vai dar certo, não vai dar certo. A Adete dizendo, eu sou movida à fé, quem me conhece sabe. Sei mesmo, né? E a gente tem que ser movida à fé, gente. Aquela fé inabalável. Sabe? Eu lembro que todas as coisas que eu realizei na minha vida foi quando eu estava conectada com a minha fé inabalável. E até eu trouxe um trecho aqui do livro, né? Mais Esperto que o Diabo. É um livro que eu super recomendo para as pessoas. E aí é uma conversa, né? Ele com o diabo. E o que é o diabo, né? O diabo nada mais é todas aquelas energias, tudo aquilo ali que contrário, que não querem que a gente evolua. Né? Olha ali, a Manuela está sendo muito medo de sair do ninho, né? Então, medo vem. Qualquer mudança que a gente faça medo. Mas a fé faz com que a gente transponha esse medo. E não é que a gente não vai ter medo. Só que quando eu iniciei a live falando, né? O medo é algo que a gente não conhece, né? Ele não é palpável. E nem a fé. Então, por que deixar de me conectar com a fé e me conectar mais com o medo? Não acreditar que tudo tem um propósito maior. Que tem alguém cuidando da gente. E eu sei, gente, que às vezes é bem desafiador, né? Quando a gente tá passando por um desafio na nossa vida. De acreditar. Mas o meu convite é, assim como a gente acredita que eu vou dormir hoje, que eu vou acordar amanhã, porque eu tenho fé que eu vou acordar. Quem é aqui que deita? Vamos lá. Quem é que deita à noite pensando assim, não, amanhã, não vou dormir, porque se eu dormir eu não vou acordar. Coloca aqui. Vocês quando deitam à noite, vocês deitam pensando assim, ai não vou dormir, porque se eu não acordar... Alguém faz isso quando vai dormir à noite? Alguém deita pensando que não vai acordar? Sem contar que muitas vezes o medo atrai aquilo que tememos, com certeza. Com certeza. Por quê? Porque nós somos seres energéticos.
E tudo no universo é energia. Tudo no universo é energia. Então, assim, eu penso, eu sinto, e aí o meu corpo vibra. E aí, quando o meu corpo vibra, ele atrai. Então, eu atraio aquilo que eu vibro energeticamente, porque nós somos seres energéticos. Então, a gente atrai aquilo que a gente teme. E aí, o que faz a gente mudar é a fé. Aquela fé que eu sei que eu vou dormir, que eu vou acordar no outro dia. Aquela fé que mesmo com medo eu vou aceitar aquela transferência para um outro estado, longe da minha família, de que vai dar certo, de que lá eu vou conhecer outras pessoas, de que lá eu vou ter rede de apoio. É sobre isso a fé. E aí no livro ele fala, né, o diabo pergunta, né, o que é a fé? E ele fala, é um estado da mente onde se reconhece e se utiliza o poder do pensamento positivo, como um meio pelo qual se contata e se chega à fonte central da inteligência universal. Né? Então, assim, em outras palavras, a fé é a ausência de todas as formas de pensamento negativo, e aí ele fala sim, essa é uma outra forma de descrevê-la. Então, aí ele pergunta, né, se o alienado possui a capacidade de usar a fé. E aí ele fala, ele pode ter a capacidade de usar, mas não utiliza. Todo mundo tem a força potencial para limpar a sua mente de todos os pensamentos negativos e dessa forma utilizar-se do poder da fé. Então, como eu me utilizo desse poder dessa fé, né? Com um pensamento positivo. O que é uma fé inabalável? É eu confiar. É eu confiar que tem alguém cuidando de mim. É eu confiar que eu vou sair de casa hoje, que vai dar tudo certo. Ai, só que acontece, muitas vezes a gente sai de casa, né? Aí às vezes a gente tropeça numa pedra e aí a gente já começa. Porque, nossa, olha só, já tropecei, porque o meu dia, ou, né? Enfim. E aí eu me desconecto dessa fé, porque eu já baixei minha vibração, porque eu já me conectei com algo, viu? E tudo isso vem também das minhas crenças. Né? Então, como que eu me conecto com a minha fé inabalável? Primeiro, olhando para as crenças que eu tenho. O que realmente eu acredito? Eu acredito que eu não sou boa o suficiente, que eu não sou capaz, que tudo dá errado na minha vida. O que eu acredito? O que eu comprei como ideia de que era verdade? Que eu não mereço, que pra mim nunca nada vai dar certo. Só que gente, todos nós merecemos. Todos nós. Se a gente for lá para a criação do mundo, nós somos os últimos seres a sermos criados. Deus criou tudo. E aí nos criou. E quando ele nos criou, ele já nos criou com essa infinita abundância de tudo que tem. Só pra gente vir e se reconhecer quem a gente é. Que é luz, que foi o tema da live de ontem. A gente veio pra cá pra se reconhecer que a gente é luz. É isso que nós viemos fazer. E evoluirmos como humanidade. Então, eu reconheço a minha parte luz que eu quero experimentar nesse momento, o outro reconhece, e para isso que a gente vem todos juntos. Então, se ele criou tudo isso para a gente usufruir, por que não acreditar que nós somos merecedores? Se a gente é luz, por que não acreditar que a gente é merecedor? Por que a gente fica naquele lugar de que, comigo nada dá certo, e aí já saio de casa assim?
Por que não? Porque a gente deixa de se conectar pelas nossas crenças. Então, meu convite é que você olhe para sua vida e veja o que você tem acreditado ultimamente. Que não vai dar certo? Que não é para você? Ah, é pro fulano, mas não é para mim. Gente, a abundância e a prosperidade é para todo mundo. Mas para isso você precisa ter fé, você precisa acreditar. E claro, e fazer um movimento. Não existe nada sem um movimento, nada sem ação. Uma das certezas que a gente tem que não existe nada sem ação, que o nosso corpo ele não é estático. Nosso corpo ele é todo articulado, né? Então, assim, a gente já veio, né, para se movimentar. Uma das formas de se conectar com a fé é a oração. E o que é a oração? Nada mais é do que oração. Eu vou orar, né? Mas eu tenho que fazer a ação, eu tenho que fazer a minha parte. Mas se eu não orar, se eu não me conectar com esse algo maior, nessa confiança de que vai dar certo aquilo ali, se eu não tiver a fé, não vai dar certo. Então, assim, ó, no caso da minha filha, quando o médico disse ela vai ficar vegetativa, eu disse para ele, ela não vai ficar vegetativa, porque existe algo maior. E aí eu já estudava a epigenética, que é o que eu falei lá no início, a epigenética, né? É os genes e a epi. A epi é o meio, é a escolha. E nós viemos com esse poder de escolha. Então, a gente vê hoje que a ciência está muito conectada com a espiritualidade, com esse algo maior. E olha quantas transformações estão acontecendo hoje na medicina. Porque se conectaram com a fé. Imagina se o médico, por mais conhecimento que ele tenha, se ele não tiver fé que aquela cirurgia vai dar certo, vocês acham que ele iria operar? Não. Então, a gente tem que ter esse salto de fé todos os dias, quando a gente acorda. A mesma fé que a gente tem quando a gente vai dormir e tem a certeza que eu vou acordar no outro dia. Essa mesma certeza, essa mesma confiança de que eu vou dormir e vou acordar, eu tenho que levar para os meus dias. E aí a Dete falou ali, né? Com medo atrai, né? Tudo que tememos. Por que a gente acorda, né? De acorda não é a nossa hora de ir embora ainda, né? De acabar essa jornada. Mas também porque a gente não tem aquele pensamento negativo. A gente não vai dormir pensando, nossa, eu não vou acordar. E se eu não acordar? E se me der um infarto da noite? Se eu tiver um AVC? E se... Não. Eu acordo. Eu sei que eu vou... Nem me passa pela cabeça que eu não vou acordar. É um salto de fé. E aí depois ele fala, né? Então, colocando de outra forma, a fé é definição de propósito amparada pela crença na obtenção do objetivo desse propósito. E aí ele fala isso, essa ideia, exatamente. Né? Então, é a gente entender que a fé é o início de tudo. Tá fazendo sentido aí, gente? Como que anda a fé de vocês? Escrevem aqui pra mim. Como que anda? A fé, vocês estão conseguindo manter aquela fé inabalável? Porque é essa fé inabalável que faz eu todos os dias sair de casa. Ou todos os dias eu planejar a minha vida.
E aí os meios de desconexão dessa fé é desconexão com o meu feminino. Quando eu não tô conectada com o meu feminino, eu me desconecto dessa fé. Quando eu tô no automático, e estar no automático é uma desconexão do feminino, porque o feminino é o sentir. É quando eu acredito que tudo só depende de mim. Quando eu acredito que eu não... que a vida ela é linear, e a vida ela não é linear. Isso tudo vão fazendo eu me desconectar dessa minha fé. Porque às vezes temos tanta fé em algumas áreas da vida e em outras tão pouca. Por quê, né? Pelas crenças que a gente traz. Tudo que a gente passou a ouvir determina o que eu vou acreditar. Porque se eu acredito que a minha vida profissional vai dar tudo certo, a minha vida relacional não vai dar certo, é porque eu vivi algo, eu vivenciei algo, né? Que eu acreditei que era daquele jeito. Porque existe a ideia de diante de tudo que estamos passando, eu afirmo que minha fé segue firme. Que bom, Dex, isso mesmo. Olha só, a gente traz no nosso DNA 4 tipos de crenças. A gente traz uma crença de um consciente coletivo, né? Que é uma crença a nível histórico. E a gente passou a acreditar, né? Nós brasileiros mesmo, a gente vem de um lugar de muita luta. Então a gente acredita que tudo tem que ser com luta, tudo tem que ser com esforço, tudo tem que ser com sacrifício. E eu não tô dizendo que não é que a gente não tenha que trabalhar, gente. Mas precisa ser com tanto sacrifício. Eu não posso ter os momentos de pausa. Então essa é uma crença que a gente traz. E a gente acreditou que tinha que ser desse jeito. Existe uma crença de alma, que é para quem acredita em outras existências, que a gente foi constituindo isso dentro da gente, né, de todas as existências que a gente foi vendo, e a gente foi passando a acreditar que aquilo era daquele jeito. Existe uma crença genética que a gente traz nos nossos genes, o nosso DNA, dos nossos ancestrais, que eles acreditaram, e a gente traz isso. E existe a crença também primária que começa lá no 3º mês de gestação da mãe, né? Nosso 3º mês, lá no útero, que são as nossas memórias uterinas, né? Intrauterinas, que são tudo que a nossa mãe sentiu. E aí eu acredito que aquilo ali. E essas crenças vão moldar muito a minha fé. E quando eu começo a modificar essas crenças dentro de mim, eu também começo a modificar a minha fé. Eu começo a modificar a minha autoconfiança. Só que a primeira conexão com a fé é se conectar com esse algo maior. Se conectar com o Criador, se conectar com Deus, né? Se conectar com a sua fé, com o que você acredita. É simplesmente aquilo que eu falei, o mesmo movimento que a gente faz à noite. Eu vou dormir e eu sei que eu vou acordar, eu acreditar que vai dar certo. E por que às vezes eu acredito em algumas coisas na minha área da vida e outras não? Pelas crenças que eu carrego. E aí eu tenho que modificar essas crenças dentro de mim. Eu tenho que cancelar essas crenças, né? No Theta Healing a gente fala, né? Fazer downloads de novas crenças. Então eu retiro essas crenças do meu DNA, né? Então, assim, por exemplo, no Theta Healing a gente faz esse trabalho, é uma das ferramentas que eu trabalho, e a gente pega
E a gente vai escavando, né? A gente faz o dígito. A gente vai escavando para ver a crença raiz que a pessoa tem e faz ela se manter naquele lugar. E aí a gente faz o cancelamento dessa crença. E aí a gente traz novas crenças. Entende? Então, por exemplo, eu lá, né? Oi, Marisa, bom dia. Eu, por exemplo, a minha mãe, enquanto me gestava, passou pela cabeça dela em não me ter. Porque ela passava algumas questões com meu pai, né? Tinha o meu irmão de 9 meses. E aí imagina ela, autônoma, né? Cabeleireira, com umas questões lá com meu pai, né? Porque as questões dela com meu pai é dela com meu pai, porque as questões de homem e mulher não tem nada a ver comigo. Hoje eu entendo isso, né? Mas por muito tempo eu tomei as dores da minha mãe. E tinha isso, as questões dela, né? Ela com um filho pequeno, tendo que trabalhar, engravidou de mim. Com 20 anos de idade. E aí, os primeiros momentos da gestação foi que ela pensava que ela não ia dar conta de mim. Então, ela pensava em me tirar. E aí, o que eu, serzinho que tava lá naquela barriga, entendi? Que ela não me queria, que ela me rejeitava. E por muito tempo eu carreguei essa ferida da rejeição. Eu carreguei essa ferida e aí eu fiquei com uma crença que eu tinha que ser a salvadora, que eu tinha que salvar todo mundo para não ser rejeitada, que eu tinha que ser a boazinha. Então eu fui a filha perfeitinha, que não dava trabalho, que engolia o choro. Mas por quê? Por essa crença. Quando eu fui lá e retirei, cancelei essa crença da rejeição e trabalhei essa ferida emocional da rejeição e trouxe, né, que eu sou muito amada. Porque eu, como, ai, Débora, mas a tua mãe quis, ela não te amava. Não, ela me amava. Tanto que eu tô aqui. E outra, eu sou amada por um criador, né? Existe um Deus que nos dá a oportunidade de vir aqui. E existe uma mãe, que é a terra, que nos recebe. Então, além do nosso pai e da nossa mãe, né, físicos, a gente tem um pai, um criador, que criou tudo isso, inclusive nós, que confiou em nós. Tu acha que se ele não confiasse na gente, a gente estaria aqui hoje vivendo essa existência? Não. Então, se o Criador confiou na gente, nos colocar nesse mundo maravilhoso que ele preparou, porque ele preparou um mundo maravilhoso, né? Nós que nos perdemos e acabamos destruindo esse planeta. Mas quando ele criou, é tudo perfeito, gente. Se a gente olhar, é tudo perfeito. A natureza é perfeita. É tudo perfeito. Os pássaros são perfeitos. Se a gente começar a observar e contemplar tudo, a gente vai ver que tudo é muito perfeito. O nascimento, o próprio nascimento nosso, né? Ele é perfeito. E aí ele nos colocou aqui, né? Que é o mundo que ele criou aqui, essa terra, que é essa mãe que nos recebeu, que nos acolheu. Então, olha como a gente é amado. Então, quando a gente começa a entender tudo isso, né? Que a gente tem um pai celestial, tem uma mãe aqui que nos acolheu, a gente já é amado. E que a nossa mãe e o nosso pai, por pior que a gente acha que eles sejam, eles nos amaram, porque eles nos trouxeram a vida. Mesmo com todas as dores deles, eles nos trouxeram a vida. Então, quando eu começo a limpar tudo isso dentro de mim, e eu começo a entender
quais as crenças que hoje estão movendo a minha vida e eu começo a limpar essas crenças, mais eu vou me conectando também com a minha fé. Mas a fé, começa a conexão com a fé quando eu me conecto com esse algo maior. E eu só consigo me conectar com esse algo maior. Eu só consigo contemplar, né? Quando eu tô conectada com o meu feminino. E nós, por sermos mulheres, mais temos que ter essa conexão com o nosso feminino. Lembra que eu falei assim, a gente é masculino e feminino. Todos nós, homens e mulheres, tem um lado feminino e tem um lado masculino, né? O masculino vem do pai, o feminino vem da linhagem da mãe. Todos nós temos dentro da gente. Só que nós, por sermos mulheres, em nós é mais acentuado esse feminino. E a gente acabou se perdendo muito desse feminino, né? Por quê? Porque os homens acabaram tendo que ir pra guerra e a gente ficou em casa. E aí a gente teve que dar conta da casa, teve que dar conta dos filhos. A gente se sentiu abandonada. Isso é uma crença também que a gente traz. Mano, tu teve quando o diagnóstico da Bi ainda na barriga? Não, o diagnóstico da Bia eu não tive na minha barriga. A Bia tinha. Quando a Bia nasceu, ela tinha 2 meses e meio, eu voltei a trabalhar. E eu percebi que ela era diferente, assim. Porque ela não chorava. Ela ficava do meu lado o dia inteiro na loja que eu trabalhava. Né? Eu ainda exercia a arquitetura, né? Para quem não sabe, eu sou arquiteta de formação. Depois fiz uns anos de pedagogia também. E depois eu fiz várias, né, formações em terapias integrativas e hoje eu curso psicanálise também. E, e aí eu percebi que a Bia era muito quieta, né? E ela botava muita língua pra fora, e a minha mãe também dizia assim, nossa, ela é diferente. Eu dizia, não, ela é diferente. Só que claro que no início, né, gente, eu não sou hipócrita de dizer assim, ai, olha só, tem uma filha com deficiência, não. Né? No início eu não queria enxergar aquilo ali, né? Aí até quando ela tinha 4 meses, eu comecei a perceber que ela não... Ela era muito molezinha, sabe? Alguns comportamentos dela que não eram de umas crianças ditas normais, né? Porque quem é normal? E aí foi que a gente levou ela no Dr. Jaderson Costa, que é um neuro, que até ele é um dos que participaram da construção, né, do Instituto Cérebro aqui em Porto Alegre. E aí ele falou, né, que ela era uma criança com deficiência, que ela tinha uma síndrome, mas ela não tinha lesão cerebral. E que eu teria que procurar um geneticista. Então eu passei, né, a procurar geneticista e tantos outros médicos. E ela começou então a fazer estimulação precoce e ela começou a se desenvolver. Né? Claro que quando ele me disse, eu perguntei por que comigo. E depois cai a ficha, por que não comigo, né? Qual é o aprendizado aqui, o para quê disso tudo? Porque tudo tem um para quê. E é isso que vem a fé. A fé vem quando eu olho para mim e digo, paro de perguntar por que Deus, por que comigo, saio do lugar de vítima e eu olho para Deus e digo, ok, tem um propósito aqui. E hoje eu vejo assim que a minha filha me trouxe para um lugar de um amor incondicional, imenso. A gente vai falar em outra live sobre o amor, né? E me trouxe muito também para essa minha fé. Porque ela nasceu numa época que eu tava meio desconectada da minha espiritualidade. Eu tava vivendo. Deixando, né? E a gente viver sem propósito, sem fé, né? Sem a nossa vida, ela não chega no lugar que a gente quer chegar. E aí eu lembro que
A Bia já andava, né, de andador, com 3 anos. Ela já falava algumas palavras, ela já tomava madeira sozinha, já estava quase comendo sozinha. E aí ela teve em coma, que ela tomou 5 diazepam, e ela ficou 5 dias em coma. E ela acordou vegetando. Ela lesionou o cérebro inteirinho dela. E o médico disse que ela ia vegetar. E eu lembro que eu olhei pro médico e falei, ela não vai vegetar. Na época eu já estudava, né, epigenética, já estudava várias outras questões, e eu disse para Deus também, né, tu é um Deus de milagres, e ela não vai vegetar. E aí, o que fazia eu acreditar? A minha fé. Então, tudo que eu aplicava dos meus estudos de epigenética, das ferramentas que eu trabalhava com ela, eu aplicava acreditando que ia dar certo. E é isso que é a fé. É tu acreditar no invisível. Entende? E aí depois, quando aconteceu com o Arthur também, que ele nasceu com a moleira fechada, eu também disse para Deus, né? Ok, vamos de novo, mas eu acredito num Deus de milagres e eu sei que ele pode se transformar. E ele não fez a cirurgia. E hoje ele tá com 16 anos, no 2º ano do ensino médio. Tem uma memória gigante. E hoje ele é caso médico. Mas foi a fé. Então, o meu convite é que a gente se conecte com essa fé. Tá fazendo sentido aí, gente? Como tá chegando tudo isso que eu tô falando? Vão colocando aqui nos comentários. Se tá fazendo sentido, coloca uns coraçõezinhos ali nos comentários, né? Conversem aqui pra mim saber se tá fazendo sentido isso pra vocês, né? E porque é sobre isso, gente. Sem fé, a gente não cria a vida que a gente quer. Se eu quero comprar determinado carro, né? Então vamos falar de bens materiais. Se eu quero comprar determinada casa, é óbvio que tem que ter a minha ação, né? Tudo tem, a lei da atração, tudo tem ação. Mas ela começa na fé. Na fé que aquilo vai dar certo. De que eu vou conseguir chegar, que eu vou conquistar aquilo ali. Entende? Até quando eu fico doente, eu tenho que ter fé que eu vou ficar bem. Ah, Débora, mas tem pessoas que morrem de câncer, tem pessoas que morrem. Será que elas acreditaram? E a gente também tem que entender que a gente também não é eterno, né? A única certeza da vida que a gente tem é que a gente vai nascer e que a gente vai morrer. Agora, como a gente vai morrer? Mas por que não ter fé até o último minuto? Por que não ter fé enquanto eu respiro de que a vida pode ser melhor? É sobre isso. É sobre isso. A Marisa botou verdade, a Maná botou vi esses dias de uma mentira falando. Se quer muito algo, mesmo que não acredite, ela disse, não finja que é real. Então finja que é real até que se torne realidade. É sobre isso. Deve ser uma menina falando, né? Uma mentora. Então, é sobre isso. E isso é fé, gente. Porque assim, ó, vamos fazer um exercício. Eu vou dizer pra vocês agora. Imaginem uma comida que vocês amam. Imaginaram? Agora imaginem vocês comendo, fechem os olhos e imaginem vocês comendo essa comida. Imagine essa comida entrando na boca de vocês, imagine vocês saboreando essa comida. Sintam, né, o gosto dessa comida que vocês amam.
Imagine agora que vocês estão comendo essa comida. Vocês não estão sentindo o gosto da comida, vocês não estão salivando. Contem aqui nos comentários. Se vocês não estão sentindo o gosto dessa comida, se vocês não estão salivando essa comida. Sim, né? Por quê? Porque para nossa mente, a nossa mente, né? Mente. Ela não sabe o que é real e o que é irreal. A Claudete botou sim. Então, o que acontece? Se a nossa mente mente e ela não sabe o que é real e irreal, para ela tanto faz. A mente passou a acreditar naquilo ali. E aí acontece, olha, a nossa mente acredita, né? Veio o pensamento, a gente acredita, a gente gera um sentimento. Então, o que o corpo entendeu agora nesse momento de vocês? Né? Que vocês estão comendo essa comida. Então, vocês passaram a dar um comando de que já comeram. E se tornou realidade. Entende? Na hipnose se vê o poder da mente, é isso mesmo. E isso se tornou realidade. E aí, se isso se torna realidade, se o meu corpo passa a vibrar isso, eu acabo, como ser energético, atraindo. Então, a gente tem que acreditar que aquilo lá já aconteceu. Por isso que quando a gente faz, né, um caderno de manifestação, né, a gente pode fazer uma outra live para a gente falar só sobre cocriação, mas quando a gente quer cocriar as coisas, a gente escreve como se já tivesse acontecido. E a gente passa a imaginar aquilo ali na nossa mente, na nossa tela mental, que aquilo já aconteceu. E aí eu começo a vibrar aquilo ali. E aí, óbvio que tem ação, né? A lei da atração. Tudo tem ação. Aí eu vou em busca daquilo ali. Mas para isso eu precisei acreditar no algo que não aconteceu ainda. E eu só acredito no algo que não aconteceu ainda quando eu tô conectado com a minha fé. Tá bom, Dete, vai lá, um feliz e abençoado dia. Quando eu tô conectado com a minha fé. Entende? Então, a fé é isso, eu acreditar no algo que não aconteceu. Então, eu atraio aquilo que eu passo a acreditar. Só que eu só passo a acreditar quando eu tô conectado com a minha fé. E a fé começa com a conexão com esse algo maior, com Deus. De que tudo tem um propósito. Porque se eu não tiver conectado com esse Deus, com esse, né, algo maior, qualquer coisa que saia daquilo que eu planejei, eu já vou começar a dizer, vamos fazer assim essa aula. Eu vou passar, né, a acreditar que aquilo ali não vai dar certo, que aquilo não é pra mim. Então a primeira coisa, eu me conecto com Deus. As minhas lives são todos os dias às 6 horas. Eu procurei entrar às 6, só que às vezes dá um atraso aqui. Todos os dias eu tô fazendo. Comecei ontem essa série de lives, né? Que é a acenda, para que a gente acenda essa chama, né? E depois eu vou fazer uma enquete lá nos stories. Vocês podem colocar os temas que vocês querem e aí eu vou trazendo os temas. E é sobre isso. Só que tudo isso parte, gente, da minha conexão com o meu feminino. Quando eu tô desconectado com essa parte minha do feminino, que foi o grande boom, né, que aconteceu, que a gente começou a se desconectar desse feminino e a gente passou a ser muito masculino e muito pra ação, a gente deixou de sentir, né? A Marisa botou assim, eu canto e componho e estou com 72 anos e já me apresentei em Portugal e tem... Sim, eu te conheço, Marisa. Eu fui no encontro holístico. Sua mãe da Bia, lembra? Eu amo as tuas músicas. E a Marisa começou, a Marisa é médica.
E ela começou a compor com, né? Já ali. Tu começou acho com 70, né? Mas eu não lembro agora quando tu falou lá. Então é sobre isso, gente. E ela, quando ela compõe acreditando que aquilo ali vai. E as músicas dela são muito boas, falam sobre. Ah, tem a música da gratidão, tem 65, ó. Música, né? Tem várias músicas ali que ela até compõe, assim, se a gente quer que ela componha uma música pra gente, determinado, né, evento, enfim, ela faz. E, e é sobre isso, entende? Ela acreditou. E é isso que é fé, gente. Então, o meu convite hoje é que a gente se conecte com a nossa fé. Que a nossa fé que vem primeiro lá do alto. Não importa a religião que você tenha, existe um Criador. Existe um Deus, né? Muitos chamam de... Tem pessoas que chamam ele de Jeová, tem pessoas que chamam de Oxalá. Eu não tô falando de religião, eu quero que você se conecte com fé, com Deus. Sabe? Saiam hoje para os seus trabalhos, para suas atividades, com fé. Em tudo, tenho fé em tudo. Eu vou fazer aquela comida, eu tenho fé que essa comida vai dar certo. Que ela vai ficar maravilhosa. Eu vou caminhar por essa rua com fé. Fé na vida, fé no homem, fé em tudo. E fé em tudo que virá, como aquela música que eu coloquei ali no início da live. Se o seu, né? Se a maneira de se comunicar com a sua fé é ter um altar, né? Eu, por exemplo, sempre gostei de muitas bruxinhas, muitos gnomos, de imagens, enfim, né? Então eu tenho meu altar. Isso me conecta também com a minha fé. Mas o contemplar o belo também nos conecta com a fé. A gente passar olhando a natureza, de tão bela que ela é. Também é uma conexão com a fé. Escutar músicas que elevam, né? Escutar, se você gosta de louvores, escuta louvores, mas escutar música que elevem. Cuidar os pensamentos. Isso tudo é conectar com a fé. Mas o princípio de tudo da nossa fé é acreditar em algo que eu não... Sabe aquilo assim, ó? Eu não precisar ver para acreditar. E acreditar que tudo tem um propósito maior. Então, por exemplo, eu planejei tal coisa e não deu certo. E aí eu parar e olhar. Qual o propósito disso que tem aqui? O que eu preciso? Será que eu tenho alguma crença que está fazendo com que eu não consiga conquistar determinadas situações da minha vida? Será que eu estou com alguma questão, algum emaranhado lá no meu sistema familiar? Que eu estou repetindo o padrão, que eu acreditei que eu preciso para pertencer a esse sistema, ser igual a eles, fazer igual a eles. Porque se eu não fizer, eu não vou pertencer. Eu acreditei. Só que Deus nos criou únicos. E aí eu olho para aquilo ali, faço aquela cura e acredito que tem um propósito maior. Mas isso vem da fé. Então eu vou fazer um exercício. Vamos fazer um exercício de a meditação para que a gente integre essa fé. Nem sei que horas são agora, gente. Começa a falar e não para mais. 7, 8. Vamos fazer um exercício, então, para que a gente integre essa fé. Para que a gente traga ela de volta. Gratidão por suas palavras, gratidão, Marisa, gratidão por você estar aqui, né? Gratidão pelo tempo de vocês, né? Porque o tempo é algo bem precioso. Eu costumo dizer que o tempo é vida, né? Tem até um capítulo de um livro que eu escrevi sobre isso, aonde falo, né? Então eu vou convidar vocês, então, né? Que sintam-se de uma forma confortável, para que a gente faça uns downloads aí, né? Que a gente traga da fonte criadora, né, desse Deus que nos criou, né, alguns downloads para que a gente saia dessa live, né, com confiança,
com fé, que a gente imprima, né, no nosso DNA. Claro, né, gente, pra gente, às vezes, precisa limpar outras crenças, né? A gente vai imprimir hoje. Pelo menos a gente já vai sair melhor do que a gente chegou. Oi, Dani, bom dia. A gente chegou bem na hora da nossa meditação. A gente falou hoje sobre fé, depois eu vou deixar salva, se quiser assistir desde o início. Mas já aproveita aí, ó. Senta, oi, Ana, bom dia. Feliz e abençoado dia, meninas estão entrando agora, né? Mas, meninas, a gente sempre pensa, nunca cheguei atrasada, eu sempre cheguei no horário certo. A gente chega sempre no horário certo, né? Então, eu vou convidar que vocês sentem numa posição confortável. Aí, preferência com a coluna reta, né? Para que a gente fique bem alinhada com o Criador de tudo que há. Para que a gente faça, né? Uma meditação onde eu vou trazer uns downloads, né? De confiança, porque para que a gente ative, né? A mulher por si só ela tem essa confiança e a gente se perde, né? Lembra que eu falei que a mulher ela é o feminino, né? É o sentir, é o acolhimento, é o receber. Então, se a mulher ela é essa parte do sentir, do receber, ela confia, né? Que tudo vai vir para ela o melhor. E quando eu me desconecto disso tudo, né? Dessa confiança, que eu também vou me desconectando da minha fé. Né? E quando eu me desconecto desse algo maior, né? Então, vamos lá. Fecha os olhos. Vamos fazer 3 respirações bem profundas. Inspirando. E expirando bem devagar. E pode fazer um som como se estivesse limpando. Mandando embora tudo que precisa ser mandado embora. Quando inspirar, pode inspirar uma luz verde de limpeza e quando vai, expira, né? Que o verde também cura e vai limpando e curando todas as partes, levando. Inspira novamente. E expira. Imagine agora seu corpo todo relaxado, desde o topo da cabeça, as sobrancelhas, o maxilar, os ombros, os braços, a coluna, as pernas, os pés, todos os órgãos internos, perfeito relaxamento. Imagine agora umas raízes saindo dos seus pés, indo até o centro da terra, lá no coração da mãe, terra de Gaia, onde tem um lindo cristal. Imagine agora uma luz no seu cardíaco, no seu coração, e essa luz começa descendo pelo seu corpo e vai descendo, saindo lá pelos seus pés, indo por essas raízes até esse lindo cristal. E lá ela é ressignificada, ela é limpa, ela é purificada. E ela retorna novamente por essas raízes, subindo pelos seus pés, subindo pelas suas pernas, subindo pela coluna, saindo lá no topo da cabeça, em uma forma de uma linda bola de luz. Imagine agora essa consciência ali nessa bola de luz. É um lugar seguro, tranquilo,
com muito amor. E essa bola vai começar a subir com essa sua consciência. E você vai subindo, subindo, passando pelas nuvens e vai subindo, subindo, saindo da terra e vai subindo, subindo, passando por luzes claras, luzes escuras e vai subindo, subindo, passando por uma luz dourada e vai subindo, subindo, passando por luzes coloridas e vai subindo, subindo, chegando até uma luz branca, iridescente, onde tem um lindo portal. Permita-se adentrar esse portal e quando adentra, essa bola se dissolve e você fica uno com o Criador de tudo que há. Sinta esse amor incondicional do Criador reverberar em todas as células do teu corpo. Sinta esse amor do Criador, sinta como você é amada. E agora, cada frase que eu for dizendo, você vai dizendo sim para receber. Você permita que seja trazido para você agora o que é fé e que seja impressa em todos os níveis, em todas as células do seu corpo. Você já sabe qual é a sensação de ter fé. Você sabe qual é que é seguro, permitido e possível ter fé. Que você já sabe viver a sua vida com fé. Que você já tem uma vida em todos os níveis com uma fé inabalável. Que você sabe o que é confiança. Que você sabe já qual é a sensação de confiar. Você já sabe que é possível, seguro e permitido confiar. Que você já vive a sua vida em todos os níveis com confiança. Que você já sabe qual é a sensação da autoconfiança. Que você já sabe que é seguro e permitido ter autoconfiança. Que você já vive a sua vida com autoconfiança. Que você já sabe como e quando se conectar com essa fonte, com essa inteligência divina. Em todos os níveis você já sabe que é possível, seguro e confiar e se conectar com essa fonte divina. E você já sabe viver a sua vida em todos os níveis com uma conexão, com a conexão com o divino. Permite que todas essas frases, todos esses comandos, todos esses downloads sejam instalados em todos os níveis, em todas as crenças, em todas as áreas da sua vida, para o seu bem mais elevado, a partir do Criador de tudo que há. Diga sim para receber. Sinta todos esses downloads sendo impressos agora no seu DNA, nas suas células, reverberando e vibrando em todo o seu corpo. Está feito, está feito, está feito. E assim já é. Receba agora mais uma vez o amor incondicional do Criador, se abra para receber esse amor incondicional do Criador, deixe que ele reverbere em todas as tuas células. Para que durante todo o seu dia você lembre o quão amada você é.
E lembre da conexão que você tem com Ele, para que você passe todo o seu dia conectado a Ele, conectado à sua fé, conectado a esse amor. Deixe que isso reverbere em todo o seu corpo. Agora, já conectadas com o Criador de tudo que há, com a sua fé, com a sua confiança, autoconfiança, com amor. Essa bola vai se formando novamente e a gente vai saindo desse portal e vai começar a descer e vai passando novamente pelas camadas de luz colorida, pela camada de luz dourada, pelas luzes claras e as luzes escuras. Conforme a gente vai descendo, a gente vai sentindo uma chuva de luz iridescente caindo sobre nós e a gente vai descendo, 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 até chegar no topo da cabeça novamente, onde essa bola se dissolve e uma parte dela dentro do nosso ser, nos banhando dessa luz iridescente. E essa bola vai descendo para o nosso corpo, descendo novamente pelas raízes, indo lá no coração de Gaia, onde potencializa ainda mais com a mãe, fazendo o equilíbrio da mãe, do pai, e potencializando ainda mais todas essas bênçãos que recebemos agora do Criador de tudo que há. Todos esses downloads. E agora, potencializado, ele retorna novamente, subindo pelas raízes, subindo pelos seus pés, pelas suas pernas. E vai até o chakra cardíaco, aonde se expande para todo o seu ser, para toda a sua família, para todo o espaço que você está, para todo o planeta. E no seu tempo você vai tendo consciência do aqui e do agora, trazendo consigo para o seu dia toda essa energia instalada. Vai abrindo os olhos e se mantém nessa energia. Bom dia, Vivi, bom dia, Carla, bom dia para todos que estão chegando. Feliz, abençoado dia. Comentem aqui como é que estão se sentindo, como é que foi ir lá no Criador e receber todas essas bênçãos. Estão se sentindo mais confiantes, autoconfiantes. Acendeu a luz da fé aí? Coloquem aqui nos comentários. Podem escrever coraçõezinhos para dizer que estão bem, que tá tudo mais em paz aí dentro, mais confiante. Podem comentar. Que a fé, gente, quando a gente tem essa fé inabalável, ninguém e nada nos para. Bem, a Ana, a Dani, tudo ótimo, gratidão. É sobre isso. Então, as formas de se comunicar com a fé, né? Você pode usar um óleo essencial, né? Ele tem o Onguarde, que ele faz essa conexão. Tem o olíbano, né? Que ele também faz uma conexão com o Pai, né? Com Deus. A oração, a contemplação. E principalmente também, né? Além da oração, da conexão com Deus, é a conexão com o seu feminino. Quanto mais conectadas nós estamos, voto maravilhoso. Quanto mais conectadas nós estamos com o nosso feminino,
que é o sentir, que é o acolhimento, mais a gente se conecta com a nossa fé, mais a gente tem confiança na vida. Então, meu convite hoje era esse, para que a gente acendesse essa fé que faz com que a gente acorde todos os dias acreditando que vai ser um dia melhor. E vai ser um dia melhor, gente. Tem uma frase do Access Conscious, né, que é como pode melhorar. É uma ferramenta que vocês também podem usar. Todos os momentos da vida que não sair bem, como planejou, fala como pode melhorar. Que a vida sempre pode ser melhor. Tudo sempre pode melhorar. Então, vocês também podem usar essa ferramenta, né? Como pode melhorar. Todo momento que, não deu certo, como pode melhorar? Deu certo, como pode melhorar? Usa essa ferramenta para tudo. Como pode melhorar? Porque sempre pode melhorar. Tá bom? Gratidão. Muita, muita gratidão a todas vocês que estiveram aqui, a todos vocês que vão assistir depois gravada essa live. Espero do fundo do meu coração, né, que foi... trouxe tudo, né, com todo amor para vocês. Algo que eu acredito muito que é a fé, né, e algo que sempre fez a minha vida se transformar. Então, assim como eu trouxe ontem, né, que a gente precisa acreditar que a gente é luz, a gente também precisa ter essa fé, né? Então, que todas hoje vocês possam caminhar com confiança de que tudo vai ficar bem, de que tudo tem um propósito maior. E toda vez que crescer uma coisinha ali, fale como pode melhorar. Criador, Deus, Oxalá, Jeová, seja lá o que você acredite. Se conecte com ele e pergunte como pode melhorar. Tenha fé. Fé na vida, fé no homem, fé em tudo que virá. Um grande beijo e espero vocês amanhã. Eu sei que é bem cedinho, né, gente? 6 da manhã que começa as lives. Mas é porque depois já tá voltando às aulas, a Bia também vai voltar pra aula. E aí eu tenho que levá-la ainda pra aula, né? Então, por enquanto, eu tô fazendo esses horários. E também porque a gente já inicia o dia assim, ó, né? Conectadas com a nossa chama acenda. Por isso que essa live tem esse nome, né? Acenda. Para que a gente já inicie o dia acesas, né? Para uma vida de muita abundância e de muita prosperidade. Porque somos seres infinitos e merecemos a abundância e a prosperidade. Eu tenho fé nisso. E que vocês também tenham. Beijo! E até amanhã. E compartilhe essa live, eu vou deixar salva. Compartilhe essa live com outras mulheres, convidem as amigas. Porque juntas, né? Lembre que a gente é o sonho das nossas ancestrais. Quanto mais a gente se cura, quanto mais a gente acende a nossa chama, a gente também vai acendendo a chama do mundo para um mundo melhor. Beijo! Até amanhã!